Olá, amigos. Começa agora mais um Câmara Aberta. Em respeito às medidas de isolamento social motivadas pela pandemia de Covid-19, nossa entrevista, mais uma vez, é remota. Hoje, nós vamos falar a respeito do resultado das eleições de 2020. Em Itajaí, o prefeito Volney Morastoni, do MDB, foi reeleito, junto com o seu vice Marcelo Sodré, do PDT. Nós vamos falar também a respeito das perspectivas das eleições do pleito para 2022. E esses assuntos serão abordados pelo cientista e analista político Sérgio Januário Saturnino. Olá, Sérgio, tudo bem? Como você está? Tudo bem, estou aqui à distância, né, para ver como é que esse mundo gira lá fora agora, né? Porque a gente está assim, né? Só nas telas agora. Como é que você avalia essas eleições atípicas do ano de 2020 por diversos motivos e que teve no município de Itajaí o resultado de reeleição do prefeito Volney Morastoni, do MDB? O resultado das urnas, ele dizem o quê para o cidadão e para os políticos? Muito bem, Maurício. Primeiro eu quero lhe agradecer pelo convite, né? Não posso deixar de lhe agradecer. Me sinto muito feliz e honrado por você ter me convidado, viu? Bem, nós estamos num processo de mudança, de transformação. Nós estamos num estágio aí de transformação do comportamento político, tanto dos políticos quanto dos eleitores. Desde Michel Temer, com a queda da Dilma Rousseff, assumiu o Michel Temer, até as eleições que colocou o Bolsonaro como presidente, nós começamos essa transição política. O que é que ela significa, nesse primeiro momento? Nós queríamos expurgar, nós queríamos tirar do nosso lado coisas que a gente achou que nos faziam mal. E ali era uma questão moral, sobre corrupção. O embate era de quem não fica, quem pode derrotar o PT. E isso aconteceu naquele momento. Quer dizer, o grande primeiro passo que foi dado para essa transição foi ter dito o que a gente não queria. Portanto, nós fizemos um voto lá com o Bolsonaro contra algo, e não a favor do futuro, mas contra um passado. Isso se deslocou no tempo e veio se preservando. Nós, nessas eleições municipais, ainda estamos em momento de transição. Nós estamos à procura de um ponto seguro na política, de uma corda para a gente se segurar. Porque tudo parece meio frouxo e pode nos derrubar a qualquer instante. Nós ainda estamos contra o passado e inseguros com relação ao futuro. As eleições municipais são parte dessa orquestra, dessa sinfonia. E aí nós ainda estamos caminhando nesse sentido. Sérgio, nós tivemos na Câmara de Vereadores de Itajaí a redução de 21 cadeiras para 17, né? E teve como um dos efeitos a renovação, né? Então, muitos nomes, muitos vereadores que até tinham um protagonismo junto à comunidade, junto à imprensa também, eles acabaram não conseguindo voltar de forma direta, né? Ficaram em suplência ou alguns até tiveram uma votação muito baixa, muito aquém da esperada. O que isso significa, levando em consideração o potencial hoje que as legendas precisam apresentar nas urnas? Novamente, essas pessoas que vinham em carreira política de longo tempo, que pareciam consolidadas, estão atravessando essa transição. E são as primeiras a ficar para trás. Isso é bastante comum que aconteça. Por outro lado, não significa que a mudança de nome seja uma mudança de comportamento. Veja que na legislação anterior, das câmaras de vereadores, apesar da mudança de nome, o comportamento continua mais ou menos o mesmo. O regimento interno, mais ou menos o mesmo. A participação das pessoas na Câmara de Vereadores, mais ou menos a mesma. Quer dizer, alterar nome, alterar face não significa exatamente mudar comportamento, mudar qualidade. Mas, em todo caso, a população tem dito o seguinte: eu preciso arriscar de alguma maneira em outros nomes. Eu quero ver se alguma coisa muda.
E na Câmara de Vereadores, no Parlamento, parece que isso exige mais tempo do que no caso do Executivo. Essas mudanças vão continuar ocorrendo, os testes que a população está fazendo vão continuar ocorrendo, pelo menos por mais 2 legislaturas, imagino, 2 momentos de voto de locais. E esse é o período ainda da transição. Estamos numa catarse. A gente sabe que o velho já morreu, mas a gente sabe também que o novo ainda não nasceu, ele está no meio desse caminho aí. Itajaí não apresentou muitos resultados de políticos com a figura vinculada ao presidente da República, o que sempre acaba, às vezes, influenciando em eleições municipais, é um fenômeno natural. E também com relação à questão dos partidos políticos, né? A gente vê que o Partido dos Trabalhadores também não conseguiu novamente entrar no cenário político aqui no parlamento, e o PMDB continua, pelo menos assim, com a maior representatividade aqui dentro. Como é que o senhor avalia esses fenômenos assim, dos partidos e dos concorrentes às cadeiras? A influência do presidente Bolsonaro basicamente é muito reduzida, porque ele está numa luta lá em cima com uma outra guerra. Nesses momentos de transição, ele precisa eliminar o seu inimigo, que não é exatamente o inimigo local. Né? O PT está sofrendo ainda as consequências da corrupção ao qual foi julgado ali atrás. Isso, como valor moral, também vai perdurar. É a chance de outros partidos ou se fortalecerem ou novos aparecerem. O Partido Novo, de vez em quando, causa uma surpresa aí numa cidade ou outra. Né? Se você olhar na nossa região, apenas 2 cidades, na Anfre, não tiveram os prefeitos reeleitos. Mesmo porque não havia essa condição. Foi em Balneário Pissarras, o Thiago Baldi acabou vencedor, não tinha condição do prefeito Leonel concorrer, já estava reeleito, e em Navegantes, que o prefeito não concorreu. Então, necessariamente, um novo prefeito estaria depois daquele, apesar de outros concorrentes terem sido prefeitos. Né? Mas, em todo caso, você vê que as pessoas estão procurando ponto de segurança, elas não estão se arriscando muito, né? Em termos de votos. Nesse momento da transição, nós estamos à procura de um ponto seguro na política. É isso que nos move a falar sobre política. É basicamente contra o adversário, não é a favor de quem nós defendemos muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria. Esse é o ponto que a gente está agora. Esses resultados eleitorais expressam, ao meu ver, fortemente esse comportamento de busca de pontos de segurança. Ainda que lá e cá haja uma disputa aqui ou ali. Mas houve, por exemplo, recorde, né, de votos concentrados em alguns candidatos. Foi o caso, se eu não me engano, de Porto Belo. O prefeito de Porto Belo, Emerson, teve uma quantidade de votos de mais de 80% da população eleitoral que foi votar naquele dia. Né? Outro ponto... Pois não, Maurício. Pode falar, Sérgio, pode concluir o raciocínio. Outro ponto importante disso tudo, dessa transição, é que nós tivemos níveis de abstenção muito altos, muito elevados mesmo, batendo a casa dos 30%. Quase 1/3 da população não foi votar ou votou branco e nulo. Já havia sido assim em 2016. Isso, as taxas ali ficavam entre 20% e 22%, em média. Agora beiraram os 30%, considerando brancos e nulos. São índices muito altos que nós precisamos entender, cativar, motivar as pessoas a falar sobre política e não falar contra políticos, falar sobre o futuro. A política é a arte de desenhar um bom futuro. É a nossa opção de futuro. A gente escolhe com política. E as pessoas estão meio que largando isso porque os políticos não têm dado bons resultados. Você percebe que se nos próximos anos, qual a sua expectativa, Sérgio, com relação à participação cidadã, individualmente e também coletivamente na esfera política? Até porque a gente vê que alguns segmentos eles estão tomando conta, se aproximando muito e assumindo uma grande frente política que
partidos ou candidatos vinculados a pautas e demandas religiosas, né? A gente vê Itajaí se configura para essa tendência, outros municípios também. E isso aí, outras categorias coletivas, outras demandas também podem surgir nos próximos anos? Podem sim, Maurício. Se nós olharmos depois da Constituição de 88, nós falávamos muito de Estado democrático de direito. Como Estado democrático de direito, nós nos aportamos em muitos advogados. Muitos advogados ganharam cadeiras no parlamento. Você deve ter percebido isso bem de perto. Porque nós precisávamos de um Estado de direito, precisávamos que a Constituição federal, estadual e as leis orgânicas fossem bem consolidadas para desenhar um caminho para o futuro. E apostamos neles. Esse foi o primeiro grande movimento que nós tivemos, democrático. O segundo movimento é ambientalista. Tivemos grandes apelos ambientalistas. Causas ambientalistas ganharam fôlego. Era um congresso científico para todos os lados. Hoje, isso já não tem tanto fôlego assim, né? Essas eram pautas, que a gente pode dizer, coletivas. Nós fizemos uma grande virada para uma pauta que foi mais individual. As pautas, por exemplo, de consumo, os veganos, vegetarianos, que tinha mais a ver com comportamento pessoal, ainda que fosse também um aluno, um pouco de moda em alguns casos. Nós tivemos a causa animal, logo em seguida, a defesa dos animais, essas coisas assim, muito bem. Agora, nós passamos por um movimento de pauta religiosa, porque era uma pauta moral. É bom lembrar que a moral, ela é primeiro formada dentro da família, formada na escola, mas sobretudo na igreja. O bem e o mal, o bom e o ruim, são pautas religiosas, né? Poderíamos dizer. Ela ganhou um grande fôlego no processo ali de transição, é verdade. Sobretudo com a cadência das neopentecostais, que apareceram em grande número no Brasil e no mundo mesmo, sobretudo África e América Latina. Bem, esses movimentos, de vez em quando, fazem um ciclo social, um ciclo político. Ele vai e volta, né? Daqui a pouco a gente vai retomar para as questões de energia. O petróleo está sofrendo críticas, o consumo do petróleo. Em 2025, em um outro país da Europa, já não serão mais vendidos carros movidos a petróleo. Em 2030, o Reino Unido não vai mais permitir o comércio, a venda de carros novos à base de petróleo. Agora, a nova pauta deve ser essa, ser as fontes energéticas, né? E assim vai, daqui a pouco a gente tem outro ciclo, né? É próprio da nossa vida. A gente não gosta muito de ficar parado, não. A gente vai empurrando a Terra, o planeta e a vida do jeito que dá, o morro acima, o morro abaixo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje participa conosco de forma remota o analista político Sérgio Saturnino. Estamos falando a respeito de uma avaliação do pleito de 2020 e também uma projeção para 2022. Sérgio, eu queria que você comentasse um pouquinho, a gente falou, né, essas coletividades, esses grupos que vão adquirindo coesão ao longo do tempo, com pautas semelhantes, mas nós temos também do outro espectro político as pautas identitárias e os grupos e partidos políticos que lutam por questões de gênero, por questões de diversas pautas que são progressistas. Em Itajaí e na região parece que não tiveram muito resultado, mas no Brasil, em algumas capitais como Florianópolis, o resultado foi bem expressivo. Como é que você avalia essa de 2020 e também a perspectiva para 2022, e levando em consideração também que tem duas capitais com candidatos do PCdoB e do PSOL no segundo turno? Esses arranjos também. O Brasil é um país muito grande, né? E tem muitas coisas que são mais regionais, tal.
Quando você olha um pouco para o Nordeste, Norte e Nordeste, vai ter uma configuração política bastante distinta. Lá, durante toda a formação colonial, de 1500 até 1822, você teve um regime de dominação muito intenso entre o dono da fazenda e todos os outros, né? E isso que a gente chama de coronelismo ainda perpetua, ainda fica lá nos resíduos da cultura, de vez em quando dá cara e aparece de novo. Isso acontece muito lá, os partidos têm donos como se fossem fazendas, os coronéis ainda estão por lá. Estão ainda passando de pai para filho o principado, né? Então, lá isso funciona muito bem. Aqui nós temos um regime menos donatário, né, das capitanias hereditárias, menos isso, menos Seis Marias, mas nós temos uma cultura ainda patrimonialista, né? Você vê que num partido um líder perdura por um longo tempo e ele fica meio que dono, distribuindo as coisas assim, do partido. Pois muito bem. Essas configurações eventualmente começam a se arrastar, escorregam e vão para o ralo, né? E aí aparece a oportunidade de aparecer o PCdoB, o Partido Novo, que vem tentando dar algum tipo de renovação sobre o que é política, o que se deseja política e como se fala política também. Principalmente o Partido Novo. Não estou fazendo uma propaganda do partido, mas ele tem uma configuração de comunicação assim, né? Desse jeito. É um outro tipo de extrato de formação partidária, formação de liderança, e assim por diante. Muito bem. É isso que a gente tem mudado um pouco. Outra pauta que eu acho que vai aparecer, isso tem a ver com essas decisões, é a pauta sobre o racismo, a identidade dos negros e o seu valor como um valor social político igual a qualquer outro, né? Começou nos Estados Unidos, né, com a valorização desse tipo de debate feito por brancos, feito por amarelos, feito por negros, né? É um debate amplo. É bom lembrar que é a sociedade que é machista, não são só os homens. Mulheres e homens são machistas no seu comportamento. A sociedade é racista, não são só os brancos ou os amarelos, há negros racistas. O racismo não tem cor, propriamente dito, tem cor para o debate, mas não tem cor para a ação, né? Nós temos essas configurações. Não é questão de arranjar culpados e nem de defender um ou outro grupo, mas é a sociedade que ela é culturalmente racista. Essas pautas vão entrar em jogo. Então, também, dentro dos partidos, nós devemos ter uma configuração um pouco mais fortificada para esse conjunto de representação social. Acho agora, Maurício, que os negros serão vistos de outra maneira, por eles e por todos os outros, né? Como pessoas que têm força, dignidade, que na verdade, diga-se de passagem, foi quem alimentou e produziu esse país. Que a força do trabalho estava ali, né? É só lembrar do período escravocrático. Até é importante destacar que esse programa está sendo gravado no dia 21 de novembro, Dia da Consciência Negra, e que uma mobilização da comunidade negra nos Estados Unidos, uma reação à violência sofrida, né, que foi extremamente repercutida aí, aliada à pandemia, interrompeu o ciclo do Trump. No Brasil, esse fenômeno poderá se repetir daqui a 2 anos? Poderá haver uma interrupção de ciclo com relação à gestão da presidência? Não por causa de uma pauta antirracismo. Acho que nós não estamos maduros ainda para isso, como é o caso dos Estados Unidos. Nós não tivemos um Martin Luther King, né, a representar um futuro mais igualitário. Nós temos muitas pessoas lutando a favor disso, mas nós não temos uma liderança nacional nesse tema, por assim dizer. Nós temos muitas pessoas importantes que afirmam mesmo para essa questão. Aqui eu acho que isso ainda não vai ser essa transição, até porque a nossa cultura política é diferente da deles. O próprio sistema de votação, né? A gente, lá é tão complicado, tão difícil lá, a gente aqui contou, atrasou, mas às 10 horas estavam todas as urnas contadas, né? A gente falou isso era um atraso, olhando para os Estados Unidos, que loucura. Só que quando eles vão votar para presidente, eles votam em praça, em pavimentação de rua, em nome de alguma coisa, em leis estaduais, em leis municipais, eles vão ter um monte de coisa. A população lá é fortemente consultada. Nós fizemos eleição de pessoas. Lá eles elegem, inclusive, leis, né?
qual que vai e qual que não vai, enfim. Por isso essa diferença. Então, cada estado tem um compromisso diferente com o país, digamos assim, nesse sentido. Aqui não, aqui a gente tem uma outra reação. A gente vota em pessoas sempre, a gente não vota em leis, a gente vota em pessoas para votarem em leis. E tem uma outra coisa. É bom lembrar, Maurício, que nós temos um problema gravíssimo nas eleições, que é a nossa primária. A nossa primária é fechada, é o partido que decide o candidato. Apesar de fazer pesquisa, consultas e tudo mais. Mas é ele que decide. Isso a gente chama de primária fechada. Nos Estados Unidos, a primária é aberta. Há um debate entre os pré-candidatos. Aqui é uma solução entre os pré-candidatos quando há. Quando esses caras são eleitos, é que depois entra em cena o eleitor. Então, o eleitor ele vai entrar no processo do comportamento político, propriamente de forma oficial, no segundo tempo desse jogo. O primeiro tempo é a primária fechada. O segundo tempo é a eleição, escolher entre os escolhidos. Isso também afasta um pouco as pessoas desse jogo, da importância delas nesse jogo. De repente seja necessário que o cidadão comece a participar, então, no primeiro tempo desse jogo, se agremiando algum partido ou movimento político, não precisa ser necessariamente um partido político, pode ser um movimento coletivo. O jogo tem que começar no 0-0, né? Mas o eleitor entra quando já tem gol marcado. Né? Sérgio, a pandemia que começou no mês de março aqui no Brasil, ali, porque daí começaram as medidas, né? Os dilemas em torno e as polêmicas em torno das medidas. Ela, de certa maneira, afetou no resultado das urnas, a ação dos gestores acabou chancelando, não, agiu certo ou agiu errado, porque a gente quase na região, pelo menos, foram pouquíssimas mudanças, como você pontuou. Não, eu digo, a pandemia, no sentido da política de combate à pandemia, não foi tão intensa para o comportamento para gerar o resultado eleitoral. Influenciou, é verdade, mas não foi tão intensa assim. Nós não temos um compromisso lá tamanho com a pandemia. De vez em quando, eu vou falar por mim aqui, eu acho que isso acontece com os outros. De vez em quando esquece a máscara no carro, tem que voltar para buscar, né? Puxa, perdeu a máscara, mas não se preocupou tanto. Nós temos movimentos que a gente diz o tempo todo para os outros, olha, eu me preocupo com a pandemia em relação a você, mas às vezes eu esqueço disso. Quando você tem que fazer qualquer coisa em relativa a dengue, que você precisa da população, é difícil. Nós somos pouco cooperativos do ponto de vista social, em termos de políticas públicas. Né? Quando você tem que fazer algo com uma pandemia, a mesma coisa. Tirar uma latinha de água do quintal parece ser tão difícil quanto você botar uma máscara, às vezes. Né? Então, esse compromisso com o outro, para nós, ainda é bastante relativo. Então, quando ela afetou meio que por preguiça, Maurício, eu diria. Como assim? Poxa, eu não vou votar não. Eu acho que eu tive contato com alguém que acha que teve contato com alguém e possa estar contaminado. Mas amanhã ele vai para o supermercado. Eu não vou votar, mas vai para o supermercado. É muito mais um ato de preguiça do que um compromisso com o outro. Né? Até esse debate sobre vacinação, não pode vacinar, tem que vacinar, obrigado ou não, é um debate espúrio. Se nós tivéssemos, de fato, compromisso com o outro, esse debate não apareceria. Simplesmente eu iria me vacinar. É em nome do outro que eu vou fazer isso para que eu não o prejudique. Né? Mais ou menos como os japoneses fizeram na Copa do Mundo. Sujou, limpou tudo, né? Não deixou nada ali para trás. A gente não faz isso, não. Sérgio, esquerda, direita, conservadores, progressistas, a gente vê que nas eleições municipais essa polarização ela não ganha aqueles contornos bem contrastantes. E, inclusive, no segundo turno, né, que se desenhou aí com partidos de esquerda, mas sem uma polarização tão acentuada, vista em 2018 e para 2022. O que você acredita que vai acontecer? A polarização retornará à pauta política? Maurício, eu vou dar um passo atrás na sua pergunta. Ela é bastante provocativa, porque eu acho que a gente não tem nem esquerda nem direita. Nós somos patrimonialistas. Quem entra numa gestão pública, entra e acha que é dono. E esse é o comportamento comum de qualquer espectro político, de qualquer partido. Ele distribui cargos.
No mundo, talvez nós sejamos o país que tem mais cargo comissionado, ou seja, ação entre amigos com dinheiro público, né? Uma recompensa por uma ação eleitoral para alguém. Usa como se fosse seu, e não como se fosse público. Então, isso é o primeiro problema. O segundo é que, para falar de esquerda e direita, que é um conceito dos anos 70, dos anos 80, talvez, mas depois que se degradou, você precisa falar numa ideia de sociedade no futuro. Que tipo de sociedade? Um sistema capitalista? Você quer o socialismo? Que tipo de coisa é essa? Esse é o grande debate da esquerda e da direita, é que não se fala mais. A China é da esquerda? Será? Porque o que tenho lido até agora é que a China, na verdade, ela é um capitalismo de Estado. Não é de esquerda, é extremamente autoritária. Mas existem capitalistas muito autoritários, severos, né? Que tem ali o dom da punição como forma de organização de uma sociedade. Sérgio, Nós não temos partidos de esquerda ou de direita, eu diria. Nós temos partidos mais alinhados a pautas sociais e partidos mais alinhados à pauta de mercado, mas não é exatamente esquerda e direita. Esses termos são trazidos propositalmente, então, para haver uma divisão? Não, acho que a gente está sem referência nenhuma, né? Porque esquerda e direita nasceu em 1780, na França. Fez toda a trajetória da modernidade, organizando as pessoas com uma ideia de sociedade no futuro. Nós não temos essa pauta hoje, né? Na verdade, ela nem entrou na nossa pauta propriamente dita. Quando você fala Partido Comunista do Brasil, é uma importação de um mundo de cultura política de outro país, de outra região, que é a europeia, né? Quem sabe nós nos tornemos liberais. Eu já fico feliz se nós nos tornarmos liberais. Agora, esquerda e direita nós não somos. Nós talvez queiramos ser, mas não somos. Não. Obrigado por aceitar o convite, participar conosco aqui do programa. Um bom trabalho para você e um excelente final de ano agora de 2020 e início de 2021. Poxa, Maurício, eu que lhe agradeço, sou muito grato mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz, fiquei até vaidoso, puxa vida, vou falar lá com o Maurício, o pessoal da Câmara, puxa, que legal. Fiquei bem feliz mesmo, muito obrigado pelo convite, desejo muitas felicidades para você e toda a equipe da Câmara. Desejo que a Câmara comece a representar intensamente os outros e não a si. Que esse é o mais importante. E gostaria de deixar apenas uma ideia aí no ar. O vereador é mais importante que o prefeito. A função do vereador é fazer leis que durem pelo menos 50, 70 anos e que desenhem como a cidade vai andar naquele futuro. Essa é a sua importância. Se ele não consegue fazer isso, se ele não consegue deixar essa marca, essa sua função, talvez seja apenas mais um eleito. É isso aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você. O nosso programa termina aqui. Até a próxima.